E partidos que compõem ministérios no governo Lula contribuíram para a derrubada do veto do presidente ao PL da dosimetria. Foram 318 votos favoráveis à derrubada na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Um levantamento feito pelo Metrópolis mostra que 7 partidos contemplados com ministérios votaram em favor do PL que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e que também pode favorecer Jair Bolsonaro. O PSB, de Geraldo Alckmin, constituiu uma aliança com o PT desde a campanha eleitoral de Lula em 2022, mas a legenda foi uma das que divergiu em votos durante a apreciação do Congresso ao PL da dosimetria. Um deputado e 3 senadores do partido votaram em favor da derrubada do veto de Lula. PDT, União Brasil, Republicanos, PP, PSD e MDB, partidos com ministérios, também ajudaram na derrota do governo. Aliás, o governo deve acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada do veto de Lula. A avaliação de parlamentares governistas é que, após a rejeição pelo Senado à indicação de Jorge Messias ao STF, passa a ser mais aceitável um embate indireto com o Congresso, inclusive com apoio de mobilização popular. Além disso, o entorno de Lula acredita que a retomada da lei que reduz penas de condenados pelos atos pode gerar reação negativa nas redes sociais. Até por isso, a leitura é que o tema tem potencial de desgaste para o legislativo, sobretudo fora do ambiente institucional. E segundo o Globo, ministros do STF já sinalizaram a parlamentares que a Corte não deve interferir na decisão do Congresso de derrubar o veto de Lula ao PL da dosimetria. A ala do STF com mais trânsito no parlamento, conhecida como Centrão do Supremo, foi previamente consultada até mesmo sobre a manobra do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de excluir a derrubada do veto, o trecho do projeto que poderia facilitar a progressão de regime para aqueles condenados por feminicídio e outros crimes hediondos. Nesse grupo estão Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, por quem teriam passado, inclusive, minutas do texto original do projeto apresentado pelo deputado Paulinho da Força. E por falar em 8 de janeiro, na última quarta-feira, o Mussolini da Moca, também conhecido como Alexandre de Moraes, determinou que a defesa da cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como Débora do Batom, prestasse esclarecimentos sobre um possível descumprimento de medidas cautelares. O Mussolini da Moca estabeleceu um prazo de 48 horas para que os advogados pudessem justificar as falhas registradas no monitoramento eletrônico. Vale lembrar que Débora cumpre pena em regime de prisão domiciliar depois de ser condenada a 14 anos de reclusão por escrever a frase de Luiz Roberto Barroso com batom na estátua que fica em frente ao Supremo. Segundo as informações do sistema de monitoramento repassadas à família, a tornozeleira eletrônica de Débora teria registrado períodos de desligamento entre os dias 20 e 26 de abril e essa falta de emissão de sinal contínuo acendeu o alerta do STF e motivou a notificação oficial expedida pelo gabinete de Moraes. Como resposta a Moraes, os advogados argumentaram que as ausências de sinal de GPS mencionadas não indicam tentativa de evasão nem violação deliberada das condições impostas pelo tribunal. A defesa sustenta que Débora permaneceu em sua residência durante os episódios e avaliou que as intermitências são compatíveis com falhas inerentes ao sistema de monitoramento eletrônico e não caracterizam falta disciplinar. Cláudio Caivano.
Pois é, tem razão. A defesa, inclusive, é um prazo extremamente exíguo, tá? Porque normalmente o prazo é de 5 dias, né? Para que a defesa faça essa avaliação. O Centro de Controle e Monitoramento é que emite um relatório, né, da perda de sinal ou dessas falhas, para que a defesa possa se pronunciar. Eu já tive um caso assim, né, com quase uma centena de violações, e todas elas, era fácil você demonstrar, eles apresentavam, na verdade, o sistema apresentava um equívoco do aparelho. E estava declarado, inclusive, que era perda de sinal do GPS, e não que aquela pessoa estivesse no ponto 1 segundos antes e, de repente, estivesse ou fosse encontrada no ponto 2 minutos depois. Então, nitidamente, é uma falha do próprio aparelho, que não é confiável, e que a defesa vai, com toda certeza, poder apresentar isso. Agora, ela não deveria nem estar passando por isso, né, Pavinato? Porque numa comparação simples, que eu gosto de utilizar no caso da Débora especificamente, são dois. Primeiro, que o rapaz, o motoboy, que colocou fogo aqui na estátua do Borba Gato em São Paulo, na Avenida Santo Amaro, e se utilizou de pneus, danificou a estrutura da estátua. Ela não chegou a ser danificada, como a gente diz, né, para sempre, a ponto de ter que ou ser demolida ou totalmente reformada, mas passou por reparos. Seria o cenário ideal, porque aquela estátua é horrorosa. É horrorosa, você tem razão. Nossa Senhora. Você tem razão. E isso já porque passou por reformas ao longo do tempo, né? Mas ele não respondeu por absolutamente nada. Ele foi processado, mas fez uma comutação penal e pagou cestas básicas. Seria o caso equivalente ao da Débora, se você usar o paradigma imediato. Contudo, porém, entretanto, no caso da Débora, foi lavado. Então não teve dano algum à estátua, nem à sua aparência de maneira permanente, muito menos à sua estrutura. O que demonstra que tratava-se de um crime impossível, no caso de dano para a estátua. Então, já nisso ela não deveria estar respondendo sobre nada. Agora, quanto a deliberadamente responder pelos crimes imputados a ela, né, de tentativa de deposição de Estado Democrático de Direito, se é que existe essa porcaria, ou então de um governo legitimamente eleito, ela foi condenada a 14 anos e 5 meses, se eu não estiver enganado, né? Eu faço a comparação com a Elise Matsunaga, e aí eu ponho ao nosso espectador que faça a comparação. A Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses. E por quê? Premeditadamente, armou um jantar para o marido, envenenou. Eu vou contar tudo certinho para você entender e comparar os crimes, tá? Aí ela colocou na banheira, ela esquartejou, ela separou em malas, em sacos de lixo, ela espalhou os pedaços por São Paulo. Ela pôs no carro e parava de tempos em tempos para colocar um para fora. Pois bem, ela pegou 19 anos e 11 meses e o STJ diminuiu a pena dela para 16 anos e 5 meses. Eu vou repetir a pena da Débora do Batom. 14 anos e 5 meses. 2 anos de diferença uma da outra. Mas que segundo o STF, você assassinar de maneira premeditada e qualificada pela crueldade, esquartejar e ocultar o cadáver é um crime democrático. Eu não Tem esse conceito novo que o STF inventou, que escrever com um batom é um crime antidemocrático. Fez mal a alguém? Ninguém. Mas é um crime antidemocrático. Agora, você matar premeditado, qualificado, esquartejar, ocultar o carro, isso é um crime democrático, isso é banal, não é, João? Isso é uma pessoa até merecia perdão. Né? Não, isso é banal, e até nesses casos, normalmente você ganha livros, né, séries sobre você, você ainda monetiza, né, você ganha dinheiro em cima ainda do crime depois, né, não a vítima e a sua família. Até franquia, né, Amor aos Pedaços, por aí. Então, ganha até então, lamentavelmente, a família convive com a dor e ela e a assassina, né, hoje em liberdade, tem toda a sua vida normal, né, inclusive sendo protagonista de séries, né, sobre o crime. Mas e aí, no caso, como o Caivano bem disse, quem milita na área criminal sabe, essas tornozeleiras eletrônicas têm essas intermitências, né, acontece, é bem comum. Até porque, sinal no Brasil, que sinal quer ser intermitência no Brasil? Porque se a tornozeleira fosse perfeita,
Eu queria comprar, meu plano ia ser tornozeleira Cell, né? Melhor do que, claro, TIM e Vivo juntas. E ainda vamos supor, né, a Débora, ela tentaria escapar, ela ia escapar para o quê? Para cortar o cabelo, matar saudades da profissão que ela está impedida de exercer, esse ofício que foi muito perigoso, né, que ela, Fátima Tubarão, essa turma toda ali estariam ali para um golpe de Estado pós-posse, né, já com o Lula na posse do governo, né, seria o golpe mais esquisito da história. Então, é importante dizer que presta-se esses esclarecimentos e evidencia mais uma vez esse ridículo da história do golpe de Estado, que é uma loucura completa e precisa cada vez mais aumentar a loucura em cima dela, né, para parecer que é uma normalidade. Está lá os ministros da Corte Máxima do Brasil, a Corte Constitucional, que deveriam julgar meia dúzia de casos pontuais por ano, pedindo informações para os advogados da Débora Cabeleireira, condenada por tentativa de golpe, sobre intermitências na tornozeleira eletrônica dela. Olha o nível de loucura que a gente está. E sempre bom lembrar que existem muitos juristas, jornalistas e artistas, enfim, que nesse caso da Débora, tantos outros, Clesão, enfim, as digitais de vocês estão nesse estado de exceção e vocês serão retratados pela história como partícipes e apoiadores de um estado de exceção. Então é bom que busquem uma redenção aí, quem sabe ainda em vida. E em ano eleitoral, se não tem